Odontologia pela Faculdade de Odontologia, FOP, eu não sei o significado da sigla, Unicamp. Exerce suas atividades profissionais na atualidade como docente do curso de Odontologia e Biomedicina da Unifenas. Possui residência pela Faculdade Santa Marcelina de São Paulo e especialização em saúde coletiva pela Universidade de São Paulo, USP. Tem experiência na área de periodontia, atendimento a pacientes especiais, com comprometimento sistêmico e odontogeriatria e administração pública. As principais áreas de atuação do professor são clínica integrada, periodontia, políticas públicas de saúde, odontologia social e preventiva, estratégia de saúde da família, centro de especialidades odontológicas, gestão de pessoas no setor público e epidemiologia, planejamento e gestão de saúde, odontologia legal e orientação profissional. Uma boa aula a todos. Pode começar quando o senhor quiser, tá, professor? Sim, vamos lá. É um prazer estar com vocês aqui da LADIB. Não medi esforços para poder estar com vocês, porque eu os considero muito e acho que essa atividade de ligas enriquece demais o nosso curso. Estava até brincando com a minha esposa agora, né, que hoje eu vou entrar numa sequência de 3 aulas até 10 da noite. Vou estar com vocês, depois vou estar com a biomedicina, de 7 até as 10 para as 9, depois vou estar das 9 até as 10 com a psicologia. Então, assim, é uma sequência, uma maratona, mas que me deixa muito feliz e me realizo, de fato, estando aqui para a gente compartilhar o conhecimento, né? Então, é um prazer imenso, como diz nossa querida musa, a professora Patrícia, né? Inenarrável é o prazer de estar com vocês aqui, compartilhando o conhecimento desse tema tão atual, né? Quando a Laodiceia me chamou, a gente logo pensou em como a gente poder atualizar o conhecimento científico para que a gente possa ter uma base sólida para o exercício da nossa profissão, que tem interface, com certeza, com outras áreas da saúde. E nesse período de pandemia, o dentista tem um papel importantíssimo e alguns estudos que eu vou apresentar na aula de hoje. Eu selecionei 3 artigos aí internacionais para a gente poder conversar. O tempo, ele é breve, eu pretendo abordar com vocês por 1 hora, até porque depois eu tenho também, como eu disse, a aula com a biomedicina, mas acho que vai ser bem aproveitado esse tempo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa nossa fala. Então, vou dividir a tela aqui com vocês, para que a gente possa começar a nossa apresentação e fiquem à vontade para poder dialogar e fazer perguntas, né? Então, nós estamos aqui falando nessa nossa tarde aí, sobre a associação entre a doença periodontal e a severidade da infecção de Covid-19. Então, antes da gente poder adentrar nos conceitos aí da doença periodontal e o quanto que essa condição bucal pode ter interface com o agravamento, e quando a gente fala agravamento, nós estamos falando de desfechos que levam à UTI, a necessidade de ventilação mecânica e um desfecho pior ainda, que é o desfecho de morte. Então, nós sabemos que esse vírus, né, que nós chamamos aí de SARS-CoV-2, nós vamos entender um pouquinho dessa nomenclatura bem brevemente, é o responsável aí por modificar as nossas vidas, né? É uma Covid que era 19, que agora já está no nível 20, no nível 21, né? Então, o 19 era o ano da descoberta do vírus, nós estamos aqui em 2021, nós temos muitos artigos publicados, então a gente não precisa se informar pelo WhatsApp, pelo tio do Zap, pelo Instagram, né, pelo YouTube, nós podemos ter informações confiáveis de muitos centros de pesquisas que têm trabalhado nessa temática, e isso vai nos ajudar muito a esclarecer mitos, né? Como nós vivemos uma pandemia, é muito comum que as pessoas tentem, de alguma forma, amenizar a realidade, que é bastante dura, com algumas fantasias que a ciência nos mostra que não é bem assim. Então, eu pretendo trabalhar com vocês 3 artigos internacionais de revistas aí de ponta, para que a gente possa entender, na nossa área da saúde bucal, quais são as interferências das doenças bucais, sobretudo doenças bucais inflamatórias, que vão somar o processo inflamatório, que é o caso da doença periodontal.
Então, só para contextualizar um pouquinho, brevemente, nós precisamos passar pela fisiopatologia, não tem como a gente entrar nas condições de saúde bucal sem entender um pouco de como esse vírus age e o que a ciência hoje, né, são artigos que eu retirei aqui da semana passada para poder preparar com vocês essa aula, ou seja, a todo momento a ciência está evoluindo e aqui nós estamos trazendo o que nós temos até hoje de avanço. Nós sabemos que é uma doença nova, né? Nós temos aí, basicamente, menos de 2 anos de publicações desse novo coronavírus, mas nós já conhecemos um pouco desse vírus pela família dele, né? Então, é uma família que já é conhecida por causar outras doenças respiratórias. Basicamente, nós temos 2 gêneros, o beta-coronavírus, que é este, e nós temos também o alfa-coronavírus, que é mais responsável por resfriados comuns. Do gênero do beta-coronavírus, nós tivemos também 2 outros coronavírus dessa família, né? E desse gênero, que foram os do Oriente Médio, que é chamado de MERS. E por que chama SARS-CoV-2 o vírus? Porque teve o SARS-CoV-1 que surgiu lá na Ásia também, e foi responsável por síndrome respiratória aguda grave. Basicamente, se a gente for pensar em termos de estrutura, o que é mais importante para a gente poder entender e fazer a interlocução com a leitura dos artigos que nós vamos fazer na sequência, é entender que, dentre as estruturas principais desse vírus, nós podemos destacar 4 estruturas, 4 proteínas que compõem esse vírus. Uma parte que é a parte externa aqui, essa parte do envelope. Mais internamente, nós temos uma parte de membrana, uma parte de núcleo capsídeo, e o que importa para nós também, em termos de entrada desse vírus na mucosa bucal, é justamente aquilo que dá a característica dele de coroa, que é essa proteína na sua superfície externa. Essa proteína, ela é chamada de proteína S, porque ela deriva lá do inglês spike, seria aí um espinho, uma projeção. Interessante pensar que essa proteína, ela tem uma composição de aminoácidos e que vão dar diferentes domínios. Então, basicamente, nessa proteína chamada proteína S, nós vamos ter o domínio chamado RDB e o domínio NDB, que são 2 domínios que vão fazer com que o vírus se ligue à nossa célula por meio de receptores. Com relação às formas de transmissão, né, no começo da pandemia, a gente ficava muito preocupado em, né, eu até brincava, em descovidar, ou seja, em chegar em casa e ter toda aquela preocupação com as compras e jogar álcool em tudo, né? E hoje os estudos mostram para nós que, apesar de ser possível essa contaminação, chamada contaminação por contato, ela é a menor parte. A contaminação por fomites, que é também essa de eu colocar a mão em um lugar que contém o vírus, ela é pouco responsável pela maior parte dos casos. Então, como é que se dá a transmissão mais sustentada, ou aquela transmissão mais preponderante que a gente tem que se preocupar mais? É a transmissão contato a contato de pessoas, né? Pelas vias aéreas. Então, a via aérea é o principal ponto para a gente poder se preocupar. Há também a possibilidade nos nossos procedimentos do aerosol, também aqui em interrogação a questão da transmissão pelo ar, mas o que a gente tem que se preocupar mesmo, mais do que higienizar a compra, do que higienizar os pés, né, tudo isso são hábitos de higiene que a gente pode manter aí, mas para poder proteger dessa doença, um ponto fundamental é a questão das gotículas, que são transmitidas aí pessoa a pessoa, daí a importância do uso da máscara, né? Até porque os pontos de entradas aqui, chamado, né, os points of entry, eles são basicamente olhos, nariz e boca, e a gente vai entender por que a boca, e é interessante, eu até brinquei com a professora Patrícia, por nós estarmos num evento da LADIB, né, da Liga de Diagnóstico, a gente preparou algumas lâminas também, histopatológicas, para a gente poder entender esse processo. Então, para a gente poder ter bem claro isso, é importante pensar que a maior forma de proteção
mais do que higienização, jogar álcool nas compras, os fomites, isso é responsável por menos de 1% das transmissões. Isso é um hábito de higiene, então a gente deve, de fato, higienizar as mãos, higienizar as superfícies, mas aqui a principal proteção é a máscara, porque é justamente aquela que vai evitar que partículas presentes nas gotículas, partículas virais presentes nas gotículas, possam ter contato com as nossas mucosas. Destrinchando um pouquinho mais esse processo, nós vamos perceber que a mucosa bucal, no seu epitélio, ela vai ser ricamente, nós vamos ter aí um processo rico de presença do receptor na célula epitelial, que dá a entrada do vírus dentro da célula. Depois nós vamos ter algumas lâminas que vão mostrar essa expressão, pesquisas que fizeram de biópsias minimamente invasivas, que é uma técnica bem interessante, feita lá na USP de São Paulo, em que biópsias feitas por agulhas muito finas conseguem conseguir fragmentos de tecido para verificar a expressão nos epitélios bucais de os principais agentes para permitir que o vírus entre nas nossas células. Então, se o vírus ele entra principalmente pela mucosa nasal e oral, e em menor expressão ali pela mucosa ocular, mas principalmente pela nasal e pela bucal, é claro para nós que essas mucosas, elas são ricas nesses receptores que nós chamamos de receptores da enzima conversora da angiotensina, podemos chamar no português também de ECA2. Além desse receptor, em que essa proteína spike, e mais especificamente o domínio que eu falei para vocês guardarem lá, que era o domínio RDB, ele vai se ligar aqui a esse receptor, e não basta ele se ligar ao receptor, ele precisa também da ação de uma protease transmembrana, que é chamado de protease serina 2 transmembrana, que é justamente também presente no epitélio da mucosa, que faz com que esse vírus possa haver uma quebra, e aqui, ó, pensando que aqui é a superfície da célula do epitélio da mucosa bucal. Então, esse vírus, ele necessariamente, como a maior parte, né, de vírus, né, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, eles precisam de uma célula hospedeira para que eles possam se reproduzir. Nós temos vírus que são feitos de DNA e vírus que são fitas de RNA. No caso do SARS-CoV-2, como eu disse, é o 2, porque lá em 2002 existiu o SARS-CoV considerado como 1, né? O que foi responsável por SARS, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, lá do inglês, e ele é composto por uma fita única de RNA. E por que isso é importante entender? Porque o RNA, ele precisa ser aí transcrito, diferentemente de um vírus que é formado por DNA, como, por exemplo, os adenovírus. No caso do SARS-CoV-2, ele vai ser replicado, e nessa replicação, você pode ter muitos erros da conformação de aminoácidos, e é por isso que esse vírus, ele pode sofrer mutações, como nós verificamos. Então, o vírus de RNA, ele sofre modificações, o SARS-CoV-2 não é o vírus de RNA que tem mais modificações. Por exemplo, o vírus da influenza, ele é muito mais mutante do que o SARS-CoV-2, mas por ser um vírus RNA, o SARS-CoV-2, ele tem esse potencial de ter pequenos erros, e quando esses erros são fixados, esses erros passam, então, a compor uma mudança no fenótipo, que leva à caracterização de variantes e com o avançar também de novas linhagens, sempre pensando que o vírus tende a sofrer um processo lá de Darwin, quando Darwin falava da seleção natural, o vírus também no corpo tende a se adaptar. É um vírus que está há pouco tempo presente em mamíferos humanos, então é natural que ele tenha aí uma capacidade de, nesses primeiros anos, se adaptar melhor ao ser humano, e essa adaptação se dá justamente, as mutações mais preocupantes são nesses domínios, RDB, e também no amino terminal, que é o NDB. Isso é importante a gente entender, porque na mucosa bucal, quando nós trabalhamos no nosso campo de atuação, que é a saúde bucal, o quanto que ter mucosas íntegras e saudáveis pode ser aí favorável
quando você tem contato com o vírus, e por outro lado também, o quanto que não ter esses tecidos bucais saudáveis pode aumentar a carga viral, e aumentando a carga viral também pode, de alguma forma, aumentar a gravidade da doença pelo processo inflamatório. Então, só para ilustrar, vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, o vírus, ele precisa entrar dentro da célula, que é o interior da célula. O vírus vai se ligar ao receptor da enzima conversora da angiotensina, e através da proteína transmembrana, da proteinase transmembrana 2, ele vai sofrer um processo de clivagem que faz com que ele ultrapasse essa membrana que é lipídica e possa, então, ganhar o interior das células, das nossas células. No interior da nossa célula, o vírus ele acaba fazendo um sequestro de todas as organelas ali celulares, fazendo com que essas organelas possam trabalhar em função da replicação viral. Como o vírus ele é formado de proteínas e de lipídios, nós vimos lá as proteínas que fazem parte, tanto a mais importante que é a spike como as outras, e também a questão do RNA, fica claro para nós, então, que o vírus ele precisa das organelas celulares para poder sofrer replicação. E, diferentemente do que se achava no começo, por isso que é importante a gente acompanhar o avanço dos estudos, né? E tá sempre lendo, porque todo dia saem novos estudos para a gente poder entender um pouco dessa doença que é nova. Então, muitos conceitos que a gente tinha, como eu já trouxe para vocês alguns de mitos aí, de contaminação, hoje são já superados. Nós acreditávamos no início que era uma doença pulmonar, que era uma pneumonia que se agravava, né? Hoje fica mais claro para nós que a Covid-19, chama Covid-19 porque vem de um acrônimo do inglês que significa doença causada pelo coronavírus do ano de 2019, que foi descoberto. Ela não é uma doença respiratória apenas que atinge só o pulmão. Nós chamamos hoje a doença como uma doença multissistêmica inflamatória trombótica. O que quer dizer isso, né, esse palavrão? Uma doença, vamos destrinchar isso aqui um pouquinho, uma doença multissistêmica, quer dizer que ela atinge outros sistemas fundamentais do organismo, não só o pulmão. Então, todos os órgãos que expressam receptores em abundância da enzima conversora da angiotensina são potenciais alvos do vírus e do processo inflamatório. Então, exemplo disso, o rim, coração, inclusive os tecidos neurais, por isso que nós entendemos algumas complicações e alguns sintomas também. Mas fica claro para nós também que a via de entrada é a mucosa bucal e a nasal, e que o vírus, por ter um loco de grande expressão de enzima conversora de angiotensina, que é o pulmão e os alvéolos, ele se localiza lá, e lá ele começa a desenvolver um processo inflamatório em que vai haver replicação viral, passando então aquelas partículas virais, depois de replicadas no interior da célula, para a corrente circulatória, chegando a vários tecidos, e inclusive no tecido vascular, onde causa uma grande endotelite, uma grande inflamação, e um processo inflamatório que nós chamamos de chuva de citocinas, ou seja, é uma tempestade mesmo de mediadores inflamatórios, e aí a gente já começa a entender o título da nossa apresentação, que é a correlação da doença periodontal com a severidade, ou seja, o agravamento da Covid-19. Porque lembra que a doença periodontal é classificada na atualidade como uma doença inflamatória crônica causada pela disbiose do biofilme, ou por um biofilme disbiótico. Então, por ser a doença periodontal uma doença crônica inflamatória, ela também libera mediadores. E como a boca está intimamente ligada ao restante do organismo pela vascularização, você vai ter uma somatória de processo inflamatório. E nós vamos ver aqui no decorrer da nossa apresentação que o processo inflamatório, ele é o grande responsável pelo agravamento, pelo colapso dos sistemas e pelo óbito. Pegando aqui também esse artigo que é do ano passado, esse é um pouquinho mais, né,
podemos falar antigo, mesmo sendo 2020, né? Mas é importante a gente entender que o vírus, ele tem um período de incubação. Então, a partir do momento que a pessoa tem contato com o vírus, vai haver um primeiro momento, que é um momento de replicação viral, ou seja, de aumento do vírus, como eu expliquei para vocês, ele entrando na célula e replicando, e a partir do momento que você tem uma quantidade significativa de vírus no sistema orgânico, você passa, então, a desenvolver os sintomas. Então, é possível que haja uma transmissão antes dos sintomas, mas a incubação, ela é expressa aí em torno de 2 a 14 dias, do momento do contato com o vírus, sendo a média de 5 a 6 dias. Então, esse dado é importante para a gente poder tentar estimar quando uma pessoa é contaminada e começa a ter sintomas, qual foi o local que ela se contaminou. Muitas vezes não é possível afirmar que foi no mercado, ou foi no trabalho, ou foi numa conversa com um amigo, mas pelo menos o dia é possível calcular pela média. Então, também se explica por essa questão do período de incubação, o período que fica-se de quarentena. Aquele que tem contato com uma pessoa, ele deve guardar aí um período de quarentena para que ele não possa estar transmitindo mesmo assintomático. Os principais sintomas seriam febre, fadiga e a dor. Nos casos mais comuns, né, nós pegamos aqui de 80 a 90% dos casos evoluem somente como uma infecção de via aérea superior. O que quer dizer isso? Quer dizer que se comporta basicamente como uma gripe em 80 a 90% das pessoas, atingindo somente via aérea superior, com sintomas de via aérea superior, né? Tosse, a questão de congestionamento nasal, expectoração, a dor de garganta. Agora, numa porcentagem que varia aí segundo os estudos, de 15% a 20%, é que pode se aprofundar numa doença pulmonar, e aí passa a ter dispneia, falta de ar, e, em alguns casos, levando a piora. Também é comum, como no intestino tem muito receptor, é comum que nós tenhamos também sintomas gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, são comuns também nesse processo. Para nós, da odontologia, uma das coisas que, basicamente, mesmo sem teste, confirma para nós a presença aí, nesse momento, sobretudo pandêmico, é a questão da alteração do paladar e do olfato. Então, a ageusia, né, e a anosmia, então nós vamos perder aí a capacidade de sentir o cheiro e o gosto. E alguns estudos vão mostrar por que isso se dá, uma vez que esse fato do paladar tem muito a ver com a questão neural e das papilas gustativas. Entendendo um pouquinho agora a correlação da doença periodontal enquanto uma doença inflamatória, então nós não podemos desvencilhar, né, a questão da Covid-19 com o seu componente inflamatório. Existe uma primeira fase, nós vamos ver daqui a pouco um gráfico que mostra essa questão da fase viral, replicação, que são os primeiros 7 dias, mas depois da primeira semana, a segunda semana já passa a ser uma fase em que o corpo começa a responder, e essa resposta pode ser desproporcional. Então, basicamente, nós vamos ter aqui o vírus ativando a resposta imune. Essa resposta imune pode ser uma resposta imune adaptativa ou uma resposta imune inata. E dentro dessa resposta imune adaptativa, nós podemos ter uma resposta que nós chamamos de resposta celular e resposta humoral. Então, quando nós falamos dos linfócitos B, nós estamos falando da produção de anticorpos e estamos falando, então, da resposta humoral. E aqui, quando nós falamos de linfócitos T, nós estamos falando de resposta celular. Por que isso é importante?
Porque também, né, um outro mito que se tinha, muito comum, uma pessoa vivia com outra que se contaminou e testou positivo nos exames para COVID. E as pessoas viviam juntas, uma manifestava sintomas e a outra não. E aí se acreditava que uma teve COVID-19 e a outra não, porque o teste da outra deu negativo. Mas o que acontece? As pessoas que têm um sistema imune melhor, as mais jovens e geralmente as crianças, a resposta imune adaptativa, ela é muito boa. Então, ela consegue se defender com a imunidade celular sem produzir anticorpo. Se ela não produz anticorpo e o exame verifica a presença de anticorpo, vai dar negativo o exame. Mas isso não significa que ela não teve contato com o vírus. Se ela fizesse um outro exame mais específico, que seria um exame de resposta de imunidade celular, provavelmente ia acusar. Então, é um ponto que vem explicar para nós aquilo que a gente falava assim, nossa, mas como pode? Um casal vive junto, o marido testou positivo e a mulher negativo, né? Eu até brincava que é porque não beijava na boca, né? Então, se beijasse na boca, os dois iam testar positivo. Mas aí os estudos mais recentes mostram para nós que é possível não desenvolver anticorpo. Isso também é uma questão importante na vacina. O pessoal fala assim, a imunidade cai com a vacina. A imunidade, quando se mede a imunidade pelo exame, está verificando a imunidade mediada por anticorpos. Mas você não tem só a imunidade por anticorpos. Você também tem células que fazem a defesa e que destroem células que estão cheias de vírus, que é a resposta pelas células T, sobretudo pelos linfócitos T do grupo lá CD4. Aqui falando um pouquinho dos testes, que também é uma dúvida muito grande, o pessoal tem uma dúvida quando testar, né, como testar. Então, se a carga viral, ela aumenta a partir do segundo dia aqui, né, do dia 2 até aqui por volta do dia 7, então, para fazer pesquisa do vírus, 2 exames fazem pesquisa do vírus, o PCR e o teste rápido chamado de antígeno, RA, rápido de antígeno. Então, se eu quero ver o vírus, eu tenho que verificar por meio lá do cotonete, que é o teste chamado de SWAB, em que o padrão ouro é o PCR, que é biologia molecular, mas também tem o rápido de antígeno, que vai verificar a presença do vírus. O melhor para fazer esse teste é entre o 3º e o 4º dia, porque aqui está o pico viral. Então, se eu faço antes, né, no primeiro dia eu faço, posso dar um falso negativo, porque ainda não foi uma carga viral tão alta suficiente para ser pega no exame. Por outro lado, se eu faço 10 dias depois do sintoma, perceba que a carga viral está caindo. Então, pode dar também aí um falso negativo. E a pesquisa de anticorpo, que é aquele exame que nós fazemos do sangue. Então, o exame para verificar o vírus é através do SWAB, aquele cotonetezão lá que coloca no nariz e colhe a amostra. Nariz pode colocar também na garganta, na orofaringe. Agora, o exame de sangue não vai ver se tem o vírus. O exame de sangue, ele vai verificar aqui se tem anticorpo. Então, o ideal do exame para verificação de anticorpo é a partir aí da 2ª semana, em começa a ter um marcador de anticorpo da fase aguda, que é o IgM, e um anticorpo da fase mais crônica. Então, primeiro aqui, cinzinha, você vai ter os sintomas e começa a aumentar. A primeira concentração que aumenta é a de IgM e depois a de IgG. Aqui é importante a gente entender essa apresentação aqui, é muito bacana, porque ela vai romper um monte de mito que a gente tem. Como eu falei para vocês, de 80% a 90%, ou seja, de cada 10 pessoas, de 8 a 9 vai ter uma doença leve a moderada. Essa doença leve e moderada, ela vai estar sitiada aqui nos que nós chamamos de fase 1. Então, essa fase 1, vamos dar um zoom aqui para a gente poder entender, é uma fase em que nós vamos ter agressão viral. Então, o principal ponto aqui nessa fase 1
da COVID leve é somente uma agressão viral direta, com aumento viral. E como é que seria aí a questão de ditos tratamentos, né? Então, não tem comprovação de benefício de nenhum medicamento específico para essa fase, e a maior parte das pessoas, sem medicamento nenhum, evolui de 8 a 9, evoluem bem. Por isso que o pessoal fala assim, eu conheci fulano que tomou lá os medicamentos precoces e se curou. Ele ia se curar sem nada, porque nós temos uma resposta celular muito boa, sobretudo se as pessoas aí são mais jovens e a carga viral é mais baixa, você tem aí uma resposta muito boa. Então, esses estudos mostram para a gente que de cada 10 pessoas, 8 a 9 evoluem bem, e a única coisa que nós temos que fazer é um suporte sintomático. O que é esse suporte sintomático? Verificar se a pessoa não vai agravar. Como é que nós verificamos isso? Por meio de oxímetro, aparelhinho de oxímetro, que vai ver a saturação, sempre acompanhando a saturação acima de 95. E analgésicos e antipiréticos, se for necessário, mas a maior parte das pessoas evolui sem precisar de medicamentos nenhum. Agora, um grupo menor, então, um grupo, nós falamos que aqui situa de 85% a 90% dos casos. Por isso que tem um efeito placebo muito grande das medicações, porque todo mundo fala assim, eu tomei e melhorei. Se você tomasse chá de boldo, comesse pudim, chá de hortelã, como eu faço, tomo chá de hortelã de manhã lá no céu, eu também estaria livre da COVID pelo chá de hortelã. Por quê? Porque é o meu sistema imune que defende, não as medicações, né? Agora, um grupo que vai aí, que é um grupo de fase 2, que nós chamamos, que evolui para uma pneumonia. Esse grupo, geralmente, de fase 2, nós temos a fase 2A e a fase 2B. Aqui não é mais só o vírus. Aqui começa a ter esse vermelhinho aqui, ó, que é a resposta inflamatória. Então, aqui o negócio já começa a ficar mais grave, porque o corpo começa a responder por meio daquelas ações de citocinas. E aquele grupo que vai evoluir para UTI, que é o chamado de fase 3. E aí, nessa fase, aí sim, eu vou precisar de suporte de oxigênio. Tem uma medicação que é comprovada que ajuda nessa fase, mas só nessa fase, não é antes, não é na fase 1. É nessa fase que eu estou tendo muita inflamação, agressão, então a dexametasona ela vai ser importante. Como a doença é uma doença inflamatória trombótica, o uso de anticoagulação vai ser importante nessa fase, e o uso de antibiótico também vai ser importante nessa fase, não para matar o vírus, porque a azitromicina não vai matar vírus. Aqui, a antibiótico terapia é usada no ambiente hospitalar para prevenir as pneumonias secundárias. E aí já começa a também fazer sentido. Quando nós conversávamos na periodontia sobre a pneumonia nosocomial, essa pneumonia nosocomial é justamente bactérias anaeróbicas presentes no periodonto. Quando a pessoa está entubada, essas quantidades elevadas de bactérias da cavidade bucal extremamente contaminada vão colonizar o pulmão e vão dar uma pneumonia secundária. Então, além da pneumonia causada pelo vírus, eu vou ter uma pneumonia secundária, que é chamada de pneumonia nosocomial, decorrente de um periodonto totalmente contaminado. Por isso que nós temos que reforçar com os nossos pacientes, nesse momento, a importância deles terem um periodonto saudável, porque isso vai diminuir a possibilidade de que, se agravarem, terem pneumonias secundárias por bactérias da cavidade bucal, que já é amplamente descrito para nós nos estudos. Além disso, nós sabemos que se a inflamação é o pior, a inflamação da periodontite vai se somar e levar o quadro a ser mais crítico ainda. Imagine um copo d'água. Esse copo d'água está até o seu meio de água por conta da inflamação decorrente do periodonto. Então, imagina que a água é inflamação, e a quantidade de água nesse copo vai depender da inflamação. Se só a periodontite já enche meio copo, se eu tenho a COVID-19 com uma fase inflamatória acentuada,
vai ser um outro incremento que vai transbordar o copo. Então, só a periodontite meio copo, quando soma com o SARS-CoV-2 causando o COVID-19, transborda esse copo. Então, é uma inflamação muito agressiva, uma tempestade mesmo de mediadores que nós vamos ver. E, além dessas fases 1, 2, 3, nós temos hoje a chamada síndrome do COVID longa, ou pós-COVID, que mesmo aquelas pessoas que têm alta ou que se recuperaram, elas podem ter sequelas e necessitarem também de reabilitação, principalmente por conta de eventos trombóticos que levam a alterações cardiovasculares e cerebrovasculares, além de que um paciente entubado por muito tempo perde muita massa muscular e se torna, por um período, muitas vezes, incapaz de realizar atividades de vida diária. Então, só para entender, esse aqui é o guideline lá do NIH, né, que é o Sistema de Saúde aí, em inglês, o NHS, e aqui é o guideline americano, que ele diz que a gente não deve, de forma alguma, dar dexametasona no começo, paciente não hospitalizado. Por que eu não posso, de jeito nenhum, dar dexametasona? Porque eu vou levar a um aumento da carga viral se eu não deixar o corpo responder. Então, dar corticoide para paciente fora do hospital é tirar a defesa dele. Por isso que medicações de kits que têm dexametasona para paciente não internado é extremamente maléfico e, inclusive, pode piorar o prognóstico. Então, tem um alerta lá dos Estados Unidos sobre essa questão. Então, de forma alguma, dá corticoide para paciente no começo, né? Porque a maior parte dos medicamentos do kit COVID, eles vão atuar como placebo, como eu expliquei para vocês. Se a pessoa tomar, vai ter o curso do mesmo jeito que se ela não tomar. Mas como tem aquela crença que aquilo faz efeito, pode até ajudar psicologicamente. No caso da dexametasona, não. No caso da dexametasona, ela vai piorar o quadro. Se o paciente tiver um risco de levar uma infecção secundária, uma pneumonia secundária, você dá azitromicina antes também vai ser muito ruim, porque depois ela não vai fazer efeito quando ele precisar. E nós temos um estudo da doença periodontal que eu vou mostrar para vocês, que vai falar um pouquinho da vitamina D. Mas, por outro lado, nós temos alguns medicamentos aqui, que nós não temos no Brasil, mas que são antivirais, e nós, lógico, torcemos para que nós consigamos antivirais. Nós temos o Remdesivir, que já é comprovado, mas que é extremamente caro para ser usado. Aí sim, antiviral ajuda a atuar contra o vírus. Então, antiviral não é antiparasitário, não é? Antiviral não serve para matar piolho, não serve para matar parasita. Antiviral, como o próprio nome já fala, é para matar vírus. Aqui mostrando um pouquinho, então, o papel do periodonto. A saliva, ela é composta basicamente pela secreção das glândulas salivares, seja ela parótida, seja ela sublingual, seja ela a submandibular e as glândulas salivares menores, vão contribuir com a grande parte da saliva, mas a saliva também contém restos de células e fragmentos que sobem das vias aéreas inferiores. E aqui um ponto fundamental, ó. Tá vendo essa gengiva inflamada aqui? Nós vamos ver depois no estudo aqui da biópsia da gengiva. Aqui nós temos o fluido crevicular. Esse fluido gengival crevicular, ele pode ser ricamente composto por vírus, uma vez que ele inflamado, nós temos todos os sinais da inflamação, o rubor, o tumor e a dor, que vão levar a maior aporte sanguíneo e, consequentemente, mais vírus nessa região. Então, é provado já que o vírus ele pode estar dentro da glândula salivar, maior ou menor. Estando dentro da glândula, toda vez que a pessoa secreta saliva, aquela saliva vem cheia de vírus. Por isso que os bochechos não são efetivos, porque toda vez que a pessoa salivar de novo, ela vai estar com a saliva toda cheia de vírus e poder levar a cadeia de transmissão. 3 artiguinhos agora aqui, interessantíssimos. Esse é um artigo que está lá presente na Nature, então uma revista muito de ponta. Esse artigo é muito bacana, depois eu posso até disponibilizar para vocês. Ele fez biópsias minimamente invasivas de alguns pontos da cavidade oral. Fez da gengiva, fez
do dorso da língua, do ventre da língua, da área de tonsilas, da área de palato, da glândula salivar, da mucosa bucal. E o que ele verificou nesse estudo? Ele foi verificar se as células presentes nesses tecidos bucais, eles expressavam os receptores para o vírus entrar na célula. Então, basicamente, foi feita a biópsia, tanto da glândula salivar como aqui a biópsia do tecido gengival. Após essa biópsia, o tecido foi preparado para verificação de enzimas e células que pudessem verificar a expressão, marcadores específicos de lâminas, para mostrar que nas células da mucosa, nós temos lá o ACE2, né? O receptor da enzima conversora da angiotensina, aqui presente na glândula salivar menor. E também temos aqui uma lâmina linda, né? Uma lâmina mostrando o núcleo lá da patologia, né? Ladib está indo ao delírio agora, a professora Patrícia também. Meu querido professor Alessandro, que é o esposo da professora Patrícia, do qual eu fui monitor de patologia, né? Me ensinou muito sobre as lâminas também, no laboratório de patologia. Então, aqui eu gosto bastante de verificar a presença, então, esses pontinhos vermelhos são justamente os receptores da transmembrana, ou seja, nós temos a proteinase transmembrana, que vai fazer com que, além de se ligar, uma coisa é se ligar, é a chave entrar na fechadura. Isso quem faz é o receptor. Outra coisa é abrir a porta e entrar. Então, é a protease transmembrana que quebra a membrana da célula e permite a entrada. Então, aqui é justamente a análise histológica da glândula salivar menor, e aqui para a periodontia, juntando Ladib casando com Lapulve, né? Temos aqui a gengiva, mostrando também a presença do receptor. Percebam que ainda mais na gengiva do que na glândula. Olha quantos pontinhos vermelhos temos aqui. Certo? E olha quantos pontinhos vermelhos temos na gengiva. Porque a inflamação vai levar à presença maior de células ali presentes e, consequentemente, vai expressar a presença aqui também da proteína transmembrana. Muito bem. Aqui uma análise histológica mostrando diferentes tecidos bucais. Então, está gravado, professora Patrícia. Depois o professor Alessandro confere as lâminas lá. Então, aqui, ó, nós temos mucosa bucal, nós temos o ventre de língua, o dorso de língua, palato, tonsila, língua, né? Partes aí específicas da língua. E quanto mais pontinhos vermelhos, mais nós vamos ter expresso ali receptores da enzima conversora da angiotensina e da protease transmembrana. Então, percebam que na região da língua, nós já sabíamos disso, né? Que a língua é... Por isso que tem medicação sublingual. Percebam como aqui, na questão da língua, nós temos muitos receptores. Então, o vírus pode penetrar, sobretudo, no assoalho bucal, onde nós temos ali, nessa região, tanto do assoalho como da língua, muitos receptores. Diferentemente lá do palato, que o palato tem pouquinho, tá vendo essas setinhas vermelhas aqui? O palato tem pouco, né, pela própria característica do tecido epitelial e de mucosa ali. A mucosa na região sublingual é muito mais permeável do que, por exemplo, a mucosa palatina. É isso que esse estudo belíssimo nos mostra. Aqui também uma imagem linda, uma imagem de 3D de reconstrução, mostrando aqui a célula da mucosa bucal, o seu núcleo, e esse verdinho aqui é justamente o bendito do SARS-CoV-2 replicando, né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está sequestrando as organelas que fazem aí a produção lipídica e, inclusive, a síntese proteica, todo o metabolismo lipídico, glicídico e proteico. Então, todas as funções celulares, elas são sequestradas pelo vírus, ele é danado, e faz elas trabalharem para ele, replicando e depois saindo da célula para tomar o organismo. Então, aqui é uma marcação específica, mostrando a replicação no interior da mucosa, e aqui mostrando claro para nós que aonde tem receptor de enzima conversora de angiotensina é onde tem replicação. Onde não tem receptor, não tem replicação.
Por quê? Porque o vírus não entra na célula. Então, aonde tem receptor é justamente onde tem aí a chave para entrada na célula. Esse outro artigo aqui, o segundo artigo da nossa noite, né, que está lá na Journal of Microbiology, né, ela mostra para nós, esse artigo é de um grande amigo meu lá da USP, jovem, ele formou há pouco tempo, que é o Bruno Matuc, nós temos até uma live lá no Instagram, no ano passado, e ele trabalha junto com a Faculdade de Medicina lá da USP, na parte de patologia, e o Bruno, ele faz as biópsias minimamente invasivas. Então, quando a pessoa morre devido às complicações da COVID, é pedida autorização para a família, e se introduz, então, no corpo uma agulha muito fina, que é guiada por ultrassom, então nós chamamos de biópsia minimamente invasiva, guiada por ultrassom, se coleta, então, fragmentos de tecidos, e aí, por meio desses fragmentos de tecido, você consegue fazer análise. Então, aqui é uma análise de 7 pacientes, então, uma análise pós-morte, né, indivíduos que faleceram em decorrência da Covid-19, e aí eles verificaram, então, no periodonto, nos tecidos periodontais, de 7 em 5 desses pacientes, foi verificado a presença do vírus no periodonto. Veja bem, de 7 casos, o número de casos aqui o gênero dos casos, a idade, inclusive tem uma criança de 8 anos, né, triste demais, e aí você percebe, então, que, com exceção da criança e desse adulto de 51 anos, o restante todo tinha a presença do vírus no periodonto. O que poderia explicar o fato da criança de 8 anos não ter a presença do vírus no periodonto? É justamente não ter um periodonto inflamado. A gente sabe que a doença periodontal, ela não é incidente tanto na odontopediatria. Esse estudo mostra para a gente também aqui, ó, o Matuc, o Bruno Matuc, jovem lá da patologia, cirurgião dentista, formado lá na USP e hoje está no doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Ele mostra aí nas colorações de hematoxilina e eosina também a presença de infiltrado inflamatório. Lembra que a doença é uma doença inflamatória? Então, muitas vezes na cavidade bucal, a COVID-19 pode se manifestar como ulcerações, ou também como tromboses no ventre de língua. Então, é interessante observar nos pacientes que já tiveram COVID, ou algum paciente que esteja com suspeita, eventualmente tem nosso atendimento, o ventre de língua vai nos mostrar, né, assim como também no assoalho, a questão de tromboses presentes nas veias linguais, né, nas varicosidades linguais, e também na mucosa podem surgir, não é patognomônico, quer dizer, nem sempre vai ter, mas quanto maior for o processo inflamatório na mucosa, eu posso ter ali também, como sinal da COVID-19, ulcerações em mucosa. Justamente essas lâminas mostram isso para nós. Aqui um outro estudo para finalizar, né? Eu sei que nós poderíamos ficar a noite inteira, mas já caminhando para o desfecho aqui, o nosso último artigo, que é o artigo que eu deixei por último, que é a cereja do bolo, né? Esse artigo, ele é maravilhoso. Ele é um artigo que saiu em fevereiro desse ano, e ele fala a associação da doença periodontal e a severidade da COVID. Ele é um estudo de caso-controle, e é importante que a gente saiba que estudo de caso-controle é diferente de ensaio clínico, que é diferente de revisão sistemática e meta-análise. Então, ele não é o maior grau de evidência, nós temos que ter essa noção, porque senão a gente começa a dar crédito ao estudo sem entender a sua metodologia. Isso é muito comum hoje. O pessoal solta no WhatsApp um estudo que é pré-print, que não foi revisado ainda por pares, ou que a metodologia não é tão boa, e sai afirmando absurdos, né? Sai afirmando aí, por exemplo, que medicações funcionam, e aí a gente vai perceber aqui, então, esse estudo ele foi feito no Catar, é um estudo que envolveu 526 pessoas, de um grupo controle, e 40 pessoas no grupo que seria de intervenção. E o que ele verificou? Esse estudo é muito interessante, lá do Catar. Ele conseguiu fazer a verificação sobre a severidade da doença COVID-19, ou seja, o quanto que os pacientes iam para a UTI
precisavam de ventilação mecânica ou morriam, em comparação com os pacientes que tinham alta, em função da variável doença periodontal. Assim como a diabetes, nós sabemos que é um fator de risco para a COVID grave, e que a idade é um fator de risco para a COVID grave, e que a doença renal crônica é um fator de risco para a COVID agravar, esse estudo mostrou para nós que a doença periodontal descontrolada também é um fator de risco para o paciente agravar. E vamos entender agora como é que foi esse estudo e como que isso se explica. Então, esse estudo, lá no Catar, eles têm um sistema de saúde muito bom, em que todos os dados clínicos dos pacientes são registrados de forma eletrônica. E, inclusive, os dados odontológicos fazem parte de um prontuário único. Então, todos os pacientes desse estudo que foram internados com COVID, eles tinham panorâmicas e radiografias dentárias, e eles fizeram aqui um corte que tinha que ser radiografias recentes, com menos de um ano, tanto radiografias panorâmicas, como também interproximais, bite-win, e por meio dessas radiografias, eles conseguiram, pela nova classificação da doença periodontal, fazer o estadiamento dos pacientes. Então, a nova classificação da doença periodontal coloca o estágio 1, ou estágio 0, que seria o saudável, e os pacientes de estágio 2, 3 e 4, de acordo com a perda óssea. Então, se calculava, por meio da radiografia, a distância da junção cemento-esmalte até o ápice da raiz, e a posição do osso em relação ao ápice da raiz, e assim se calculava o percentual de perda óssea. E, de acordo com o percentual de perda óssea, se classificava o paciente em estágio 1, 2, 3 e 4 da doença periodontal, ou estágio 0. O que eles concluíram aqui? Muito interessante. Esse aqui é o chamado odds ratio, que é o fator de risco. Então, eles verificaram que os pacientes que tinham doença periodontal acima do estágio 2 tinha 8 vezes mais chance de morrer por COVID. Os pacientes que tinham doença periodontal estágio 2, 3 e 4, eles possuíam 3 vezes mais chance de serem admitidos na UTI. E os pacientes que tinham estágio 2, 3 e 4 tinham 4 vezes mais chance de precisar de ventilador para ventilação mecânica do que os pacientes que tinham uma gengiva saudável ou, no máximo, um estágio 1. Então, belíssimo esse estágio, e ele separou os outros fatores de risco. E, além disso, ele fez um estudo muito bacana, que eu quero finalizar mostrando para vocês essa avaliação, que é uma avaliação de parâmetros laboratoriais. Olha o que eles avaliaram, para poder fazer uma análise, porque o paciente que tem doença periodontal, ele pode também ter diabetes, e por isso que ele tinha doença periodontal. Então, algumas condições sistêmicas poderiam ser fatores de confusão. Por isso que ele fez uma análise de exames laboratoriais, que são exames muito interessantes para a COVID-19. Ele avaliou a hemoglobina glicada. Então, pacientes que não tinham doença periodontal, estágio 2, 3 e 4, a média da hemoglobina glicada era 5. Lembra que nós consideramos lá no estágio, para classificar a doença periodontal, o estágio 1, 2, 3 e 4 e o grau ABC? No grau ABC, o grau C é hemoglobina glicada acima de 7. Olha como que bate, hemoglobina glicada de 5,1 é menor que 7. Então, estava aqui no estágio 0 ou 1. E aqui, hemoglobina glicada maior que 10. Então, aqueles pacientes com hemoglobina glicada maior que 10, eles estavam no estágio 2 e 4, que seria lá o nosso grau C. Os pacientes com COVID, verifica também aqui a questão da vitamina D, que todo mundo fala que tem que tomar vitamina D. Percebam que a vitamina D estava maior nos casos mais graves. Então, 168, aqui estava o nanograma por ml, e no paciente saudável, 60. Ou seja, a suplementação de vitamina D aqui lá no kit COVID não vai importar em nada. Aqui um marcador inflamatório muito importante na COVID, chamado de dedímero, que é um marcador protrombótico. Ele está aumentado quase 2 vezes nos pacientes que têm doença periodontal. Os linfócitos estão aumentados
também, mas não um valor que tenha significância estatística. Agora, o HBC, o que é o HBC? É da sigla do inglês de glóbulos brancos. Então, percebam que os glóbulos brancos também estão 2 vezes mais aumentados nos pacientes com COVID e com doença periodontal. E o CRP, que é a proteína C reativa, está muito aumentado também, 340 contra 176 de média, nos pacientes com doença periodontal e COVID-19. Então, marcadores inflamatórios, hemoglobina glicada é um marcador do diabetes, a vitamina D mostra que não tem diferença da suplementação, o dedímero, que é um marcador protrombótico, o linfócito, que atua na defesa, que nós vimos celular e humoral, e os células de glóbulos brancos e também a presença de proteína C reativa. Então, inflamação vem da periodontite, inflamação vem da COVID, isso se soma e causa grandes danos aos nossos tecidos. Então, parando a inflamação, tendo uma saúde bucal adequada, eu vou evitar de ter um agravamento da COVID, por isso é importante cuidar da nossa saúde bucal, porque se a gente tiver aí, os nossos pacientes tiverem a infelicidade de topar com o vírus SARS-CoV-2, quanto menos inflamação bucal, menor a chance deles agravarem. Como nós sabemos, a condição periodontal, ela está ligada a todo o nosso corpo, e por isso não tem como desassociar a boca do restante do organismo. Para finalizar, então, terminamos pontualmente, vamos abrir rapidinho para algumas perguntas. Gostaria de parabenizar a LADIB e todas as ligas da Unifenas pelo trabalho belíssimo que tem feito, né, sobre o melhor cuidado, continuamos nos amando, nos respeitando, mantendo o distanciamento, usando máscara, e aproveitando esse tempo para ler, para fazer outras coisas, porque logo vai passar. Eu me coloco à disposição de vocês, então, foi um prazer rápido, mas bastante proveitoso estarmos juntos discutindo sobre a doença periodontal e a COVID-19, mostrando para nós claramente que quem tem doença periodontal descontrolada tem mais chance de óbito, de internação em UTI e de ventilação mecânica. Obrigado. Parabéns, professor Vinícius. Obrigada pela apresentação maravilhosa. Como sempre, não deixaria de ser, né? É o que esperamos e é o que sempre você corresponde. Os comentários são sempre os melhores possíveis, a aula realmente foi interessantíssima, eu particularmente fiquei encantada com as lâminas, e é uma pena que o Alessandro não tenha assistido, ele está em reunião, e a gente só tem a agradecer muito, 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 né, toda essa disponibilidade, essa capacidade imensa de transmitir os seus conhecimentos. Então, eu estou olhando aqui no chat, se a gente tem alguma pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone, ficar à vontade. Nós temos um grande número de alunos, temos muitos professores aqui conosco, o que é sempre muito interessante, temos pessoas de fora, da Unifenas, esteve aqui conosco, eu não sei se ainda está, o Giovanni, que é o santo que aguenta a professora Lísia, não é? Que é a pessoa que aguenta, então eu gostaria de deixar isso registrado, né, que Giovanni esteve aqui conosco, aquele santo de criatura, e estamos aqui vendo as mensagens, todas elas agradecendo e parabenizando pela aula excelente, foi excepcional. Professor Fernando Lopes, tudo bem? Tudo jóia, tudo bom. Olha, estou realmente, deverasmente, né, impressionado, a verdade é essa, né, pela capacidade que o Vinícius, né, a que ponto ele chegou do envolvimento, né, com o Covid-19, né, não é à toa que ele é sempre procurado aí, né, pela Globo para dar as suas entrevistas. Vinícius, de parabéns, cara, uma aula tão complexa, né, que você conseguiu, eu pelo menos eu fiquei preso aqui, né, da maneira que você falou, sua didática para um tema tão importante para a gente hoje, cara, parabéns mesmo, viu? Só cada vez você está nos impressionando mais, parabéns, viu? Patrícia? Fernando Almeida, tudo bem, querido? Tudo bem.
Primeiro eu queria só parabenizar o Vinícius, que mais uma vez é espetacular, né? Não é surpresa para nós. E só uma curiosidade, por que que o SARS-CoV-1, ele não desencadeou em pandemia e o 2 sim? Então, eles acreditam, Fernando, que a questão da modificação da possibilidade de ligação do vírus às células humanas. Então, o SARS-CoV-2, ele teve um aprimoramento de conseguir penetrar mais na célula, porque a ligação pode ser fraca do receptor ou pode ser mais forte. Então, por exemplo, eu tenho 10 vírus, eles entram no nosso organismo, mas um só entra na célula. Isso seria o SARS-CoV-1. Eu tenho 10 vírus e 5 entram na célula. Esse é o SARS-CoV-2. Eu tenho 10 vírus e 9 entram na célula. Essa é a P1. Então, quanto mais o vírus vai se modificando, e a principal diferença do SARS-CoV inicial lá do Oriente Médio, que é o MERS, e do SARS-CoV-1, é essa superfície chamada proteína spike, que conferiu lá um aminoácido que tem ligação mais forte com a célula humana. Isso, muito obrigado, meu querido. Parabéns a você, parabéns a Ladib, em nome da Patrícia aí, e da Renata e de todos os alunos. Um abração. Valeu. Obrigada, professor. Vinícius, uma perguntinha. A odontologia hospitalar, nesse nível que nós estamos da pandemia, ela ajudaria? Nesse ponto que está de gravidade. Eu acho que muito, porque foi até um trabalho de TCC da Giovanna Zanin. Ela colocou a questão da odontologia hospitalar para ajudar, sobretudo nós vimos que nós temos a pneumonia secundária bacteriana, né? E outro lado também é a questão da doença periodontal levando a mais inflamação. Então, você tem tanto a questão da pneumonia nosocomial como o somatório de inflamações, em que o dentista na UTI ajudaria muito. A única questão fundamental nisso é a questão da proteção, né? Mas seria um procedimento muito invasivo você fazer uma raspagem ali no paciente, mas é possível. Os hospitais de ponta já trabalham com adequação do meio bucal para poder conseguir ali. Imagina um paciente 30 dias num tubo sem higiene bucal. A quantidade de micro-organismos ali é imensa, né? E existe uma dificuldade nas UTIs mesmo dos técnicos de enfermagem fazerem a higienização da cavidade bucal dos pacientes. Então, tem pacientes que ficaram mais de 30 dias e que saíram da UTI perdendo dentes, porque justamente não tinham higiene ali, porque os técnicos tinham medo de se contaminar durante a higiene bucal. Então, a odontologia hospitalar ajudaria muito, tanto em diminuir tempo de internação, como em diminuir gravidade, diminuir inflamação e pneumonia bacteriana secundária. Ok. Parabéns, pessoal da Liga aí, da Ladib, viu? Esse assunto relevante para a gente aí. Foi um prazer, viu? Obrigado, gente. Senhora Patrícia, eu acho que o microfone está mutado. Estava desligado. A professora Renata está acho que está com problema também. Lá não está conseguindo abrir. Achei a Rê aqui. E aí, Rê? Consegui. Vinícius, eu queria agradecer sua participação aí na Liga, né? É um tema muito relevante. Realmente, assim, a odontologia tem tudo a ver, essa pergunta aí com a odontologia hospitalar, né? Que a gente tem realmente hospital de ponta, igual lá no Einstein, ou mesmo lá no Hospital Vila Santa Catarina, que é seguido, que é regido pelo Einstein. O dentista clínico geral tem um papel muito importante ali, na ajuda de pacientes com comorbidades gravíssimas, né? Realmente reduz o tempo de internação do paciente. Eu até aproveito para falar, né, que esse é o papel do dentista hospitalar, né? A prevenção é tentar diminuir assim, esse risco dessas pneumonias que são muito graves na UTI. Né? Realmente, a gente recebe pacientes com condições bucais péssimas e o pessoal da enfermagem não tem essa habilidade porque eles não são preparados para lidar em cavidade oral, né? Então, a odontologia realmente tem um papel primordial ali. E aí eu queria te agradecer muito por essa contribuição aí para a Liga, viu? Muito obrigada.
Microfone, professora Patrícia. Ele demora para ligar, eu começo a falar depressa demais. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, os meninos já colocaram aqui, né, os comentários maravilhosos. A gente vai disponibilizar, assim que eu tiver subido para o Drive, eu já passo para você. E agradecer, mais uma vez, agradecer sempre, né, a disponibilidade, a capacidade da aula excelente. A Ladib se sente extremamente honrada com a sua presença aqui, e esta questão das ligas se cruzarem e intercalarem esses conhecimentos, eu acho que essa é o grande propósito, né, que todos possam trabalhar juntos. Então, muito obrigada, um bom resto de noite com todas as suas aulas, e foi um prazer inenarrável ter todos aqui. Muito obrigada pela presença de todos, os alunos, os professores, os visitantes, e se Deus quiser, faremos mais momentos como este, né, no decorrer do nosso curso. Se Deus quiser, logo estaremos aí dentro de uma normalidade. Certo? Muito obrigada, professor. É um prazer estar com vocês, Ladib. Um abraço e boa noite. Boa noite.